Aleluia. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Wanderson estará ministrando a poderosa palavra de Deus. Fique à vontade, meu filho, em nome de Jesus. A paz do Senhor a toda a igreja. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Glória a Deus. Eu quero também saudar os nossos irmãos que estão nos vendo, nos ouvindo pela internet, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ser grato a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem me concedido. Quero ser grato ao pastor Fábio pelo convite, a todo o ministério, na pessoa do nosso pastor Davi Oliveira Boa Sorte, pastor Jantes, toda a diretoria. Quero ser grato a Deus, também ao Acorde Celeste e aos irmãos da Devic Milcaio que me acompanham. Antes de nós pregarmos na igreja, eu iniciei pregando na minha casa. Então, para mim é uma alegria estar acompanhada da mulher mais linda do planeta Terra. Se existir alguma mulher em Júpiter, Marte, a minha esposa é a mais linda. Juntamente com as minhas filhas, para mim é uma grande alegria. Lucas capítulo de número 18 e o versículo de número 35. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Desde o início desse culto eu já tenho sentido Deus falar conosco através dos louvores, das oportunidades, e não vai ser diferente no momento da palavra do Senhor. Lucas capítulo 18, versículo 35, quem encontrou diga amém. Diz assim: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se cá, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse-lhe: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu quero dar um tema para esta mensagem: as situações difíceis da vida não podem te fazer parar de clamar. Foi louvado aqui nesta noite: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, mas eu todavia me alegrarei no Senhor. Irmãos, o evangelho de Lucas, como de Mateus, como de Marcos, trazem essa história. O evangelho de Mateus chama ele de Bartimeu, filho de Timeu. Segundo alguns historiadores, Flávio Joséfo, ele é muito feliz em suas palavras, quando ele diz que o seu pai foi morto na guerra, e segundo Flávio Joséfo, arrancaram os olhos do seu filho, Bartimeu. Eu quero que você entenda algo, que esse cego, conhecido na Bíblia como o cego de Jericó, além dele ser cego, ele trazia consigo algumas dificuldades. Ele vivia daquilo que as pessoas lhe davam, porque a Bíblia vai dizer que ele mendigava. Então a pessoa que mendiga, ela depende de ajuda de alguém para sobreviver.
Se naquele dia que ele saísse para mendigar, se ele não levasse nada para casa, ele voltaria sem o alimento do dia. Naquela época de Jesus não era como hoje. Naquela época não tinha um cão guia para o acompanhar. Ele precisava de alguém para lhe ajudar. Eu quero que você entenda algo. A dificuldade deste cego era notória aos nossos olhos. Além da doença física, eu quero que os irmãos entendam que ele trazia consigo também algumas enfermidades internas. Ele se sentia triste, porque ele não poderia acordar e ver o dia amanhecer. Ele não poderia ver o rosto daquelas pessoas que ali passavam por ele. E eu quero que você entenda algo, mas ele estava ali dependendo de alguém. Ele estava ali dependendo de ajuda de alguém. Eu já quero abrir um entre parênteses para que você entenda que se você veio aqui nesta noite dependendo de Deus, pode ficar tranquilo que você vai sair daqui com a resposta que você veio buscar nesta noite. Porque o nosso Deus não despede ninguém de mão vazia. Oh, glória. Porque, irmãos, nós vemos por aí que aonde nós andamos, nós vimos pessoas mendigando, dependendo da ajuda das outras pessoas. Nem todos, irmão, têm a capacidade de ajudar essas pessoas. E não era diferente naquela época, nem todos ajudavam. Mas porém, naquele dia, Jesus ia passar por ali. Eu quero que você entenda algo, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, mas se Jesus passar pela tua vida, a história muda, o cenário da história vai mudar. A Bíblia não fala quantos anos este homem vivia nessa situação. A Bíblia não nos relata por quanto tempo ele vivia nessa situação. Mas aquele dia, ele estava no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Deixa eu dizer algo para você. Nesta noite você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E Jesus está aqui neste lugar. A Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe o que era aquilo. Entenda, se fosse qualquer outra pessoa, poderia pensar assim: hoje vai ser um dia onde eu vou arrecadar mais dinheiro, porque está passando muitas pessoas por aqui. Hoje vai ser um dia bom para mim. Ele perguntou, a Bíblia diz, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Mas entenda que quando ele soube que era Jesus que passava por aquele lugar, ele não pensou em ganhar algum bem físico, mas ele pensou em clamar Jesus. Aí eu vou te explicar por quê. Entenda que quando ele clama, ele chama Jesus de filho de Davi. Aquele cego entendia a linhagem, que Jesus era da linhagem de Davi. Ele era cego, mas ele sabia os feitos que Jesus fazia por onde passava. Aonde Jesus passava tinha milagre, tinha cura, tinha restauração. Deixa eu dizer algo, irmão, eu não sei aquilo que você veio buscar nesse culto da vitória, mas por onde Jesus passa, tem salvação, tem cura, tem libertação, tem renovo. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 1 e versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível.
Eu quero que você entenda que a situação que nós vivemos no dia a dia, para Deus nada é impossível. Muitas vezes aos olhos humanos é impossível. Aos olhos humanos daquele cego, poderia ser impossível ele enxergar, mas ele acreditou no milagre. Eu quero destacar alguns pontos muito importantes nesse texto. Nem sempre quando estamos rodeados de pessoas é sinal de felicidade. Aquele homem, aquele cego, ele estava em meio à multidão que ia passar por ele, mas uma multidão que o tentou fazer parar de clamar. Muitas vezes nossas vidas, estamos rodeados de tanta gente, não é sinal de recebermos milagre. Mas se você andar com Jesus, com certeza você vai viver milagres. Sabe o que eu quero? Eu quero que você entenda que você precisa andar do lado de pessoas que te aproximam de Jesus. Ao contrário desse cego, quando ele começa a clamar, alguém tenta impedir ele de alcançar um milagre. A multidão não queria saber a situação que ele estava vivendo. A multidão que passava por ali não estava preocupado com aquele cego, mas ele continuou clamando. Deixa eu dizer algo: ande do lado de pessoas que te aproximem de Deus. É forte isso aqui, irmão. Tem muita gente no meio de uma multidão, mas que não te levam à presença do Senhor. Mas nesta noite a palavra de Deus é: ande do lado de pessoas que te ajudam a chegar mais perto de Deus. Aleluia. Bartimeu, ele poderia apenas preencher algumas necessidades que ele sentia naquele momento. Entenda algo: as esmolas que aquele cego recebia preenchia apenas algumas necessidades do momento, como a fome, como uma sede. Ele poderia às vezes pagar alguma conta, mas no outro dia, pastor Fábio, ele tinha que voltar tudo de novo. Ele tinha que voltar tudo de novo a mendigar, a viver de ajuda de alguém. Olha o que o Espírito Santo falava ao meu coração: muitas vezes você está se preenchendo com coisas físicas, mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele quer te encher o teu espiritual. Ele quer cuidar não apenas da tua vida física, mas sentimental, espiritual. Ele quer renovar tuas forças nesta noite. Quantas pessoas que muitas vezes você olha fisicamente, ela está alegre, mas psicologicamente, sentimentalmente, ela vive um vazio na alma. Quando eu estudava esse texto, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Eu imagino que por quantas vezes esse cego voltava para casa, muitas vezes até com uma esmola boa, mas dentro dele ele era triste, porque ele queria se preencher, ele queria ver. É o próprio texto que diz que quando ele encontra Jesus, ele diz: eu quero ver. Ele não pediu esmola, ele queria enxergar. Sabe o que Deus dizia ao meu coração? Muitas vezes nós entramos na igreja vários dias na semana, mas muitas vezes estamos cegos espiritualmente. Deus me trouxe aqui para dizer que hoje Ele vai abrir os teus olhos espirituais e você vai viver o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo falava muito forte ao meu coração, que teve gente que entrou aqui e disse: a minha vida não vai para frente, já passou do meio do ano e nada muda, mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer que você vai sair daqui diferente.
Você vai sair daqui enxergando aquilo que você nunca enxergou. Rabai chocomanabra. Eu quero que você entenda algo. Que todas as vezes que nós decidimos se aproximar de Deus, todas as vezes que você coloca em seu coração em chegar mais perto de Deus, pessoas vão entrar no seu caminho tentando te parar. A Bíblia vai dizer no versículo de número 38: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam para que se calasse. Isso aqui é muito forte, irmão, esse detalhe que a Bíblia, que Lucas ele é muito detalhista em suas palavras. Irmãos, ele não estava clamando por Maomé. Ele não estava num campo de futebol gritando gol. Ele estava clamando por Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto eu estudava esse texto, Deus dizia para mim que todas as vezes que você tenta se aproximar, alguém quer tirar a tua paz, quer tirar a tua alegria. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de você voltar a clamar como você clamava antes. A Bíblia vai dizer em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Sabe o que Jeremias está dizendo? Cada vez que você clamar, Deus tem novidade de vida para a tua história, para o teu ministério, para o teu trabalho, para a tua casa. Irmão, se eu fosse você, eu estava glorificando. Deus está visitando a casa de alguém aqui nesta noite. Eu me lembro de uma certa feita, olha só para você ver como o poder da oração, do clamor muda a história. Eu estava passando uma dificuldade muito grande, financeiramente. Eu só tinha em casa para tomar de café e bolacha de água e sal, pastor Jânio. E eu me lembro que num sábado de Santa Ceia, lá na minha cidade a Santa Ceia era no sábado, o Alejandro e a Giovana olharam para mim e disseram assim: pai, a gente está com vontade de tomar leite com Nescau. Lá a gente chama leite com Nescau, é achocolatado aqui. Eu olhei para o Alejandro e para a Giovana e disse: o pai, não tem leite, não tem achocolatado, só tem café. Só que eu olhei para eles e disse: mas tem uma coisa, Jesus, filho de Davi, ele anda dentro da nossa casa. Eu peguei o Alejandro, a Giovana, eles eram tudo pequenininho, pastor, tinha uns 3, 4 anos. Ajoelhamos na beira da cama, nós 4, a Sofia ainda não era nascida. E eu lembro que a oração da Giovana era: Jesus, eu quero leite. A Giovana estava igual aquele cego, gritando: eu preciso de socorro. Imagina um filho olhar para você e querer comer uma coisa e você não ter para dar. Eu poderia ligar para meus pais e dizer: pai, me empresta um dinheiro aí. Eu poderia ligar para minha sogra, que na época ganhava muito bem, e dizer para ela: me empresta um dinheiro, depois eu pago a senhora. Mas eu não liguei para ninguém. Eu fui clamar ao meu Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer a alegria vai chegar. Eu não sei quanto tempo faz que você está chorando, mas Deus dizia: é noite da alegria chegar na tua casa. E oramos, pastores, comemos a bolacha de água e sal, o café. À noite nós fomos para a Santa Ceia. E eu me lembro que quando eu cheguei na porta da igreja, a irmã Vera e o irmão Ailton, a irmã Vera me barrou antes de eu entrar para a igreja e disse: eu queria te contar um sonho. E eu brinquei com ela, eu disse: eu não revelo o sonho não. Ela: deixa eu te contar.
Ela falou: eu sonhei de sexta para sábado de madrugada. Olha só, irmão, oramos no sábado, sim ou não? Ela chegou para mim: eu tive um sonho de sexta para sábado na madrugada. Eu sonhei que eu via você. Agora eu quero ver se os crentes chegou na igreja. A Carol, o Alejandro e a Giovana de joelho. Eu disse: E na oração vocês diziam assim: eu quero leite. Você não está entendendo, irmão? Eu não peguei o telefone, eu não usei cartão de crédito, eu não usei Pix, eu fui até o trono de Deus, eu bati na porta de Jesus, eu preciso de resposta. Tem muita gente aí que fica colocando nas redes sociais, reclamando, mas Deus está dizendo: é tempo de voltar a colocar o joelho. Fica colocando carinha no estado, está chorando. Irmão, vai para o joelho, que Deus tem resposta para você. Muitas vezes alguma porta se fecha. Não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus te abandonou, é porque Deus quer que você suba um degrau. Deus quer que você viva o extraordinário de Deus. E eu fiquei meio tímido. Eu falei para a irmã: a senhora está orando de barriga cheia. Estranho o sonho. E vocês falavam: eu quero leite. Eu falei: vamos entrar para a igreja. Eu fiquei com vergonha de falar para ela que eu não tinha leite dentro de casa. Não é da minha família, eram meus amigos. Chegamos em casa, a gente gosta de tomar um cafezinho. A gente chegou em casa e comeu o quê? Bolacha de água e sal e café preto. Já eram umas 22 horas. Irmão, parece que eu lembro como hoje. As crianças já estavam na beliche. Umas 10 e pouco alguém bate palma em casa. Era a irmã velha, irmão Ailton, e eu nem. Entra. E eu falei: entra para tomar um café e comer uma bolacha. Vem aqui fora. Eu disse: não, entra. Eu sempre fui muito aberto. Entra aqui em casa. Não, vem aqui fora. Até hoje ela tem esse carro, um Gol Bola cinza. Ela tem o mesmo carro que eu fui lá em junho e ela está com o mesmo carro. Ela abriu o porta-malas, irmão, e o porta-malas, irmão, estava forrado, eu não entendi nada. Se prepara para o glória. Não, segura, esse glória vai estremecer a igreja. Ela olhou para mim e disse: quando acabou o culto, o Espírito Santo falou comigo: sai daí da igreja agora, vai lá no mercado, compra do melhor leite, compra da melhor bolacha e leva para o meu filho agora, porque é agora que ele vai comer. Está fraco demais. Não, é porque eu vou melhorar. Peraí. Irmão, naquela época, eu não sei aqui, mas lá em Várzea Paulista, o leite mais caro era Parmalat, irmão. Só rico tomava Parmalat. Só rico, irmão. E eu tinha um sonho de tomar Parmalat, irmão. Sabe qual foi o leite que Deus mandou ela comprar? Irmão, e o Nescau, o melhor leite era o Nescau, irmão. Sabe qual que Nescau? É o Nescau. Você não sabe não. Ela comprou carne, comprou refrigerante, comprou e aí a Giovana, calma que você vai. A Giovana, irmão, tem um ouvidinho fino. Tá ali, ó, só me ouvindo. A Giovana do quarto ouviu. Sabe o que a Giovana gritava da cama? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo. Eu estou cheio de Deus aqui. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas o Deus que enviou leite, o Deus que curou o cego, é o Deus que pode levantar você aqui nesta noite. Xarabacai. Irmãos, pelo amor de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, eu tenho fogo até no tutano. Deus me trouxe aqui para dizer: a igreja está viva, a igreja está viva, a igreja está viva. Irmãos, a Giovana tinha uns 3 anos. Em novembro agora, a Giovana faz 17 anos. Nunca mais faltou leite em casa. Não deu para dar glória não. Irmãos, nunca mais a fonte se secou. Sabe por quê? Porque eu passei
na experiência com Deus. Mas pastor, está doendo. Pastor, eu não estou aguentando. Irmãos, eu vou ter que repetir aquilo que Deus me falava de dentro de casa. Eu fiquei 3 dias estudando essa mensagem e eu preciso ratificar. Deus dizia que teve gente que entrou aqui, irmão, que não é físico não, é psicologicamente, está doente, e Deus está trazendo a cura para alguém aqui nesta noite. Tentaram te parar, tentaram matar os teus sonhos. A multidão é grande. Eu acho que alguém vai pegar na minha mão e vai me levar até o mestre. Mas esse cego me traz uma resposta: se ninguém me levar até o mestre vai parar para me ouvir. Olha só, algumas lições desse cego. Fé para viver o milagre e a cura sobrenatural. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 1. Eu quero ler com os irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não se esperam, e a prova das coisas que não se... Não entendi, que não se... Não, agora você vai dar um glória. O cego estava vendo? Não. Ele enxergava? Mas ele acreditava. Não, você vai melhorar. Muitas vezes, olha o que Deus dizia. Você está olhando e dizendo: mas Deus, não tem jeito, é muito difícil, eu não tenho condições. Mas quem disse que precisa de você? Você anda com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor, eu gosto de Deus. Eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa. Não vou fazer comercial não, vai ficar gravado, né? Senão eles não vão me pagar. Eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa muito grande na minha cidade. E aí liguei para um abençoado que trabalhava lá. Eu disse: amigo, me ajuda. Ele disse: me manda seu currículo. Mandei meu currículo para ele. Ele avaliou o meu currículo e me ligou de novo e disse: rapaz, eu não posso mexer no seu currículo, não está muito fraquinho. Eu disse: não, mexe não. Por quê? Porque esse aí é o currículo que Deus me deu. Não mexe em nada. Rapaz, não vão te chamar. Eu falei: deixa aí. E eu olhava os vídeos da empresa. Eu falava: um dia eu vou trabalhar aí. Passou alguns meses, a empresa me chamou. Olha só, meu amigo disse que o currículo era fraquinho. Mas eu ando com o Pai. Quando eu sentei na entrevista e eu olhei o meu currículo, eu falei: deixa eu dar uma bisoiada para ver se mexeram. Eu falei: é o meu. O gestor do RH olhou e disse: seu currículo é bom demais. Oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: a porta que Deus abre, não tem capeta do inferno que pode fechar. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fiquei quase 3 anos nessa empresa. Eu pedi demissão para vir para a Vitória da Conquista. E ainda falaram: Vandes, as portas sempre vão estar abertas. E quando eu disse que eu vim embora, me fizeram 3 propostas. Eu disse: não quero não, porque agora papai mandou ir para outro estado. Entenda. Muitas vezes é nós que paramos. A primeira lição que esse cego nos traz é ter fé. Ele não estava vendo Jesus. Ele não estava vendo, ele estava apenas ouvindo. E ouvindo não coisas boas. Ele estava ouvindo, irmão, alguém repreendeu. Olha só, irmão, Lucas fala e o repreendiam para que se calasse. As coisas que ele ouviu não eram boas, não eram favoráveis. É forte isso, irmão. Muitas vezes você está ouvindo coisas que não são boas, não são favoráveis, mas você veio aqui para ouvir a voz de Deus dizendo: não pare. Sabe o que os médicos disseram para minha esposa? Mãe,
pela medicina a senhora não poderia ter nenhum filho. Como que a senhora teve 3? Quem abre a madre é ele. Olha só. Versículo de número 6, de Hebreus capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele, e que é galardoador do que os buscam. Eu não sei como você está se aproximando de Deus, mas Ele está dizendo: tenha fé, porque eu vou fazer o sobrenatural. Sabe outra coisa que eu aprendo com esse cego? Que ele soube esperar com paciência. Os Salmos de número 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. O que esse cego estava fazendo? Clamando. Olha só a junção das palavras. O salmista número 40 vai dizer: esperai com paciência, porque quando você clamar, Ele vai parar para te ouvir. Irmãos, a resposta de Deus para mim e para você hoje é: continue clamando. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele vai dizer em uma das suas frases: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar, porque a oração ainda muda a história, a oração muda cativeiro, a oração transforma, a oração cura, a oração limpa, a oração ela vai aonde você não pode ir, a oração vai aonde você não consegue enxergar, até aonde os seus olhos humanos podem ver, você vai, mas quando ultrapassa a tua visão, aí entra a visão de Deus na minha e na sua vida. Espera, tenha paciência. Sabe outra lição que ele nos ensina? Esperar é algo que você muitas vezes não está vendo, mas acredita. Olha só, no versículo de Lucas, que nós lemos, dizendo: queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. Ele acreditou. Eu venho aqui nesta noite dizer para você: acredite no que Deus pode fazer na sua vida. Quando você tem fé, quando você acredita que Deus vai fazer, quando você não desiste. Irmãos, eu sou apaixonado pela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que ela tentou de todas as maneiras solucionar a sua enfermidade. A Bíblia diz que por 12 anos ela enfrentou uma dificuldade, mas ela ia de mal a pior. Mas ela não desistiu. Ela procurou todas as formas, até que ela decidiu: eu vou ao encontro de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? A Bíblia diz que quando ela vai ao encontro de Jesus, ela enfrenta a multidão. Quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus para. Olha só a junção das palavras. Quando o cego grita, Jesus para. Quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus, para. Deixa eu dizer algo. Jesus me trouxe aqui para dizer: Ele parou para ouvir o teu clamor nesta noite. E quando Jesus para, alguma coisa acontece. Com aquele cego ele chegou, com a mulher do fluxo de sangue ela foi estancada imediatamente a sua hemorragia. Jesus parou para te ouvir nesta noite.
Sabe onde Jesus para também? A Bíblia diz que Jesus para até o tanque. E lá no tanque havia um homem há 38 anos. Ele ia no tanque de Betesda. E Jesus ali para ouvir e para trazer a cura para aquele homem. Depois de 38 anos que aquele homem estava naquela situação, quando Jesus para ter um encontro com ele, o que acontece com ele? Ele pega a cama e volta para casa. Jesus me trouxe aqui para dizer: pare de correr de Jesus. Jesus está dizendo: pare para me ouvir, que eu estou atento a ouvir o teu clamor. Tem muita gente correndo de Jesus, mas é noite de voltar à presença do Mestre. Eu parto para o final. Nunca se esqueça que o que Deus faz em nossas vidas é para glorificar a Ele. A Bíblia diz em Lucas 18 e o verso 43: e logo viu e seguiu glorificando a Deus. Ele poderia voltar para a casa dele e contar o milagre, mas a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Aqui está o ponto final da história. Quando aquele cego ele recebe um milagre, ele segue Jesus. Quantas pessoas, seja de 10, 20, 30 anos atrás, quando tiveram um encontro com Jesus, as vidas foram transformadas, abandonaram a fé, deixaram de caminhar com Jesus. E Deus dizia: esse cego nos traz um grande exemplo. Quando ele recebe o milagre, ele decide caminhar com Jesus e glorificar o nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você: quando a tua bênção chegar, aí é para você glorificar mais a Ele. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo faz que você deixou de seguir Jesus. Mas, irmão Vandes, eu estou na presença de Jesus todos os cultos. Quem disse que estar na presença de Jesus é sinal que eu estou seguindo Jesus? Quantas vezes você entra e sai da mesma forma e nada acontece? Quantas vezes entra culto e sai culto e nada muda na tua vida? Hoje Deus marcou um encontro especial com você. Pode orar, pastor? Pode. Hoje Deus marcou um encontro especial com você. Enquanto a Isamac louva, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que foi tocado pelo poder da palavra, você que hoje precisa de uma cura. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Os pastores que estão aqui à minha direita, à minha esquerda, conhecem a minha história. O meu filho Alejandro, que tem 18 anos, o médico mandou buscar um atestado de óbito, dizendo: o seu filho não passa de alguns dias. Todos os médicos diziam: seu filho não vai viver. Mas eu continuava clamando, dizendo: Jesus, eu estou te seguindo e glorificando o teu nome. Muitas vezes, irmãos, nós louvamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas muitas vezes, quando a prova vem, eu deixo de louvar e glorificar a Deus. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas eu digo para você que nesse deserto tem água fresca da rocha, tem pão, tem carne para você comer. E se o sol estiver escaldante, Deus vai mandar a nuvem para te proteger. Mas nesse deserto você não vai morrer.
Xarabacante. Mais 1 minuto eu oro. E não é uma pessoa só não. Deus me dizia que tem gente que entrou aqui, irmão, que está vivendo uma luta interna. É uma luta muito forte. E hoje Deus me dizia que hoje Ele vai te curar. Xarabacante. A oportunidade está aberta. Você que muitas vezes se afastou e quer voltar hoje. Você quer renovar a sua aliança com Cristo. Venha aqui na frente. Volte a caminhar com Jesus. Volte a andar do lado de Jesus. E você vai ver que o seu fardo vai se tornar leve. O seu fardo vai se tornar leve. Transforma minha vida, Senhor amado, nós estamos aqui nesta noite, Pai. A tua palavra foi pregada. Que o Senhor venha dar oportunidade. O Espírito Santo até me mostra quem é a pessoa, mas eu vou deixar, Senhor, para que ela, Pai, tome a atitude de se render a Jesus, porque hoje tem cura nesse lugar. Pai, que o Senhor venha dar outra oportunidade para essas pessoas, Pai. Depois de 4 dias. Tem mais, viu? O Espírito Santo diz que tem mais. Hoje Deus quer mudar a tua história. Hoje Ele entra contigo nessa batalha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não vai mais caminhar sozinha. Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. A partir de hoje não vai mais caminhar sozinha. Não vai mais caminhar. Jesus vai caminhar. É fortíssimo, irmão. Não volte para casa sem levar Jesus. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me.